A graça e a paz, povo abençoado. Eu sou o pastor Gilberto Rodrigo. É com muito prazer que estamos juntos através desse projeto Faculdade Espiritual e Informal. Essa faculdade teológica 100% online e 100% gratuito. Lembrando, estamos no nosso primeiro módulo, no segundo nível. Quem perdeu o primeiro nível, é só você entrar na nossa playlist. Eu tenho certeza que vai ampliar a sua visão. Lembrando que um vídeo complementa o outro para trazer uma dimensão mais aprofundada de discernimento espiritual. Tá combinado? Então, convido você a compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, amém? Com seus grupos. Você conhece pessoa que quer amadurecimento, que quer aperfeiçoamento. Lembrando que é um curso interdenominacional, ou seja, qualquer ministério pode participar. O nosso intuito não é tirar ninguém de ministério algum, mas oferecer armas espirituais, princípios espirituais para que tenham mais autoridade espiritual. Amém? Então, vamos juntos, se inscreva nesse canal, compartilha e vamos juntos para a Nova Jerusalém Celestial. Lembrando que o primeiro módulo nós intitulamos como Escola de Oração, todos os princípios de escola de oração. O segundo módulo vai ser Escola de Jejum. Então, vamos lá para o tema de hoje do 7º episódio do segundo nível do primeiro módulo. Vamos lá. Petição. Fundamento-chave e a liberação das promessas. Hoje você vai aprender princípios espirituais para que as suas orações estejam alicerçadas. No decorrer de vários vídeos, você vai ampliando essa visão. Amém? Acompanhe conosco no slide. Bom, como sempre, nós trazemos princípios para ampliar o seu olhar espiritual. Vamos ler junto nesse slide? Vamos lá. Quando uma pessoa ela suplica ao Senhor, a palavra viva, ou seja, as sagradas escrituras, torna-se o filtro, ou seja, um metro espiritual. É o fundamento desse clamor, ou seja, conhecer as escrituras, meditar nela e orar de acordo com os princípios dela, são as maneiras equilibradas e de bom êxito para o sucesso nas orações. Tem pessoas que falam assim, pastor, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Então, está faltando, princípios espirituais que as pessoas não estão compreendendo. Amém? Preste atenção. Aí a pessoa pode dizer assim, pastor, o que é sucesso nas orações? Eu deixei essa descrição aqui para você entender melhor. Vamos ler junto? Vamos lá. Sucesso nas orações é o conjunto de acertos sobre princípios espirituais e a sua completa dependência e entendimentos revelados em Cristo, obviamente, através da palavra. Então, quando você orar, você tem que ter pauta bíblica naquelas orações. O que a Bíblia diz sobre aquilo que você está orando? O que a Bíblia retrata? Como deve ser aquele tipo de oração e de que maneira a Bíblia trata aquele assunto que você ora. Isso é muito importante, é um ponto-chave, é um ponto estratégico para que você tenha bom êxito na sua oração. Vamos lá, então, vamos continuar. Vamos lá. Aqui você está vendo uma águia, obviamente uma visão de águia, você enxergar além da sua capacidade, um olhar de Deus, um olhar que vai além, um olhar de capacitação, amém? Vamos lá. A visão de águia e a prova real. Quem nunca estudou matemática e, de repente, a professora falou, te ensinou a fazer prova real, ou seja, você vai experimentar você mesmo para ver se aquela conta que você fez ela está correta. Então, Deus também nos experimenta. A Bíblia fala que um dia estava uma grande multidão e Jesus ele disse assim, o que faremos? Mas Jesus já sabia o que deveria fazer. Mas Jesus ele fez isso para experimentar. A Bíblia fala que um servo de Deus precisa ser experimentado. Preste atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 21, conforme no slide aí que deixei para vocês, fala assim, descerei até lá e verei se de fato o que eles têm praticado corresponde a este clamor. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando nós clamamos, a Bíblia ela passa a ser o filtro do nosso clamor. A Bíblia passa a ser, sabe, um regulador espiritual para ver se a nossa oração está pautada nas sagradas escrituras. Aí fala assim, que é vinda até a minha presença. E se assim não é,
verdadeiramente sabê-lo-ei. Então, aquilo que nós praticamos tem ligação com a palavra de Deus, com o reino dos céus? Então, não adianta a pessoa só orar. Ela precisa alinhar a vida dela nas práticas que correspondem ao reino dos céus. Observe Provérbios 1, no versículo 31, fala assim: portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis. Então, a Bíblia está dizendo que nossa vida é resultado das nossas escolhas. Às vezes, como nós declaramos isso, muitas pessoas ficam com raiva, não sabe o que eu estou passando. Obviamente que todos nós passaremos por aflições, mas existem estratégias espirituais, bíblicas, para você superar as adversidades. Não significa que você vai estar isenta das adversidades, mas significa que existem princípios para você vencer todas as aflições através da fé nos princípios da palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Então, o que a Bíblia está dizendo em Provérbios 1:31? Que nós somos o retrato das nossas escolhas. Amém? Provérbio 28, versículo 9, a Bíblia diz assim: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até com L maiúsculo, está dizendo para o dia de hoje, aquele que desvia o ouvido de ouvir a palavra, ou seja, não dá crédito às sagradas escrituras, a Bíblia diz assim: até mesmo a sua oração se torna abominável. Olha só, isso aqui é um alerta importantíssimo. Não adianta só a pessoa orar, mas não está alinhado dentro da palavra de Deus. Ela vai perder o tempo, ela vai passar a noite toda orando, ela vai passar dia após dia orando, e nada vai resolver. Você pode observar que Davi, por exemplo, ele passou a noite de jejum no monte, mesmo assim o seu filho morreu. Ou seja, faltava ele confessar os pecados. Quando você abre a Bíblia em Salmos 51, ele começa a confessar e Deus começa a restituir Davi. Então não é só orar. Eu preciso alinhar a minha oração com prática de arrependimento, de renúncia, de entrega. Existem fundamentos espirituais. Tem pessoas que acham que é só orar e quer continuar na mesma prática. Observa mais uma vez Gênesis 18, 21, para você entender melhor. Pausa o vídeo e dá uma olhadinha. Amém? Vamos prosseguir então. Vamos lá. Reivindicação na petição. Você está observando uma coroa do seu lado? Ou seja, nessa foto, Deus quer coroar você com a exaltação dele. A Bíblia diz para o nosso Deus constituir-se reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Deus quer trazer o melhor para os seus filhos. Por isso que Jesus ele disse: eu vim para trazer vida e que tenham em abundância. Presta atenção então, vamos lá. Direito e recompensa no clamor bíblico. Precedido, o que vem antes, por deveres espirituais e pelo fundamento da existência humana. Preste atenção para você entender isso aqui. A Bíblia fala que nós temos direitos, mas antes, para nós reivindicarmos os nossos direitos, ou seja, as mais de 8.000 promessas sobre a nossa vida, nós temos que cumprir deveres espirituais. E a Bíblia fala que existe fundamento. Por que Deus criou o ser humano? Se a pessoa não entende esse fundamento, não entende seus deveres espirituais, como que ela pode querer reivindicar também os seus direitos? Imagina você numa empresa e você não cumpre o horário, você não cumpre os deveres, você não cumpre as obrigações, você não pode querer depois exigir direito, seu pagamento, as férias, folga, você tem que cumprir deveres. É assim também no mundo espiritual. A graça é favor imerecido, mas a unção, a autoridade de Deus, a transformação de vida requer uma entrega. Grava isso no seu coração. Isaías 49, no versículo 4, a Bíblia diz assim: todavia considerei, tenho me afadigado, sem qualquer compensação, aquela pessoa que está lutando. Tenho despendido minhas forças em vão, e para resultado algum. A pessoa que está já fatigada ao extremo. Aí fala assim: contudo, o que me é devido está seguro nas mãos de Yahvé, e a minha recompensa guardado com meu Deus. Nós vamos lembrar aqui de Pedro, quando ele está jogando as redes. A Bíblia diz que ele passa lá o dia todo jogando as redes, ele está cansado, já está lavando, e quando chega Jesus, Jesus fala assim: joga para o lado direito. Eu imagino Pedro jogando para frente, jogando para um lado, jogando de várias formas. Só que Jesus agora ele está dando uma direção.
Aquela rede estava trazendo provisão. Era o sinônimo de uma provisão para a sua casa, das necessidades da família de Pedro. Mas agora Pedro fala assim, olha, eu passei aqui a noite, passei a manhã, mas agora sob tua palavra lançarei as redes. Quando você ora debaixo de uma direção da palavra de Deus, de fundamento de Deus, você vai ver o que é a provisão de Deus em cada área da sua vida. E Pedro, então, agora ele não lança do jeito dele, ele vai lançar debaixo de uma palavra. Quando você clama debaixo de princípios de Deus, da palavra de Deus, você está caminhando, está num alinhamento com Deus e as suas orações não é mais qualquer oração, é uma oração fundamentada com deveres espirituais. A Bíblia fala em Eclesiastes 12, no versículo 13, vai mostrar por que nós nascemos, qual é o nosso dever. Vamos ler junto? Fala assim, ama reverentemente a Deus, reverente, honrar ao Senhor, você respeitar a Deus, amor reverente a Deus, e obedece aos seus mandamentos, se resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com toda a força, todo o coração, de toda a alma, e o próximo como a si mesmo. Amém? Porquanto foi para isso que fomos criados. Então, nós fomos criados, nós fomos programados por Deus quando Ele criou o ser humano para adorá-lo. Toda vez que o ser humano sai desse propósito central, por que nós fomos criados, a pessoa passa batalhas desnecessária. Existem algumas batalhas que é para poder exercitar a nossa fé, outras que desafiam a nossa fé, mas outras que as pessoas procuram por desprezar princípios de Deus. Grava isso no seu coração. A Bíblia diz, por exemplo, em Atos, no capítulo 17, no versículo 26, versículo 27, diz assim, de um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoasse a terra. Observa, havendo determinado previamente as épocas, os lugares exatos onde deveriam habitar. Até onde você mora, tudo tem uma programação de Deus, por isso precisamos ter sensibilidade de Deus, onde devemos estar, onde devemos habitar, onde devemos congregar, precisamos a cada dia orar e pedir discernimento a Deus. Versículo 27 fala assim, Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. Deus, ele quer que a humanidade verdadeiramente venha honrá-lo, venha adorá-lo. O próprio Jesus, ele disse, sem mim, nada podereis fazer. E a Bíblia fala assim, provavelmente, como que tateando ou pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante a cada um de nós. Então, Deus, ele quer facilitar essa busca. A gente tem que parar de colocar obstáculo para buscar a Deus. Eu lembro uma vez, Jesus convida as pessoas para a ceia e cada um dava uma justificativa. Olha, eu comprei uma junta de bois, eu vou lá ver. Eu comprei uma casa, vou lá vê-la. E Pedro diz para Senhor, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Grava isso no seu coração. Bom, nós temos que lembrar também que existe uma ordem espiritual nas suas orações. Você precisa entender isso. Existe uma organização no mundo espiritual. Então, coloquei como esse tema aqui, subtema aqui, reivindicação da petição e a ordem espiritual. Olha lá, Salmo 103, do 2 ao 7, vai dizer assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Por que minha alma? Porque a sua carne não gosta de Deus. A sua carne milita contra Deus. Quantos de vocês que estão me ouvindo, que de repente foi clamar ao Senhor, de repente te deu um sono, te deu uma fome, te deu uma distração, uma preocupação, porque a sua carne está lutando para que você não se concentre com Deus. A sua alma que precisa bendizer a Deus para educar a sua carne, para que o seu espírito esteja alimentado. E assim a sua alma começa a ser comandada no Espírito de Deus e assim educando a sua carne. Só que a Bíblia está dizendo sobre o carro-chefe das suas orações. A Bíblia fala assim, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí começa a mostrar o carro-chefe. Qual é o carro-chefe? É ele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Então, o carro-chefe, em primeiro lugar, é o perdão, é o arrependimento, é a entrega. Tem pessoas que só querem o Deus da cura, o Deus da prosperidade, o Deus que faz milagre, o Deus que prospera, mas não quer o Deus da salvação.
não querem compromisso. E quem quer o Deus da salvação, ele renuncia, ele agrada o seu Senhor. Jesus, ele disse, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Então, anda no caminho estreito. Grava isso no seu coração. Porque é um Deus tão misericordioso, tão grandioso, muitas pessoas não querem renunciar, não querem consagrar, ou requer um preço, porque a graça é de graça, mas a autoridade, a unção de Deus, ela requer um preço, requer uma entrega. Então, o primeiro lugar nessa ordem espiritual é o seu compromisso com Deus. A Bíblia fala que aquele que adia a esperança adoece o coração. Quando Jesus, por exemplo, curou a sogra de Pedro, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão, a febre a deixou, ela estava acamada, ela se levantou e passou a servi-lo. Então, ela colocou a salvação em primeiro lugar, colocou em evidência. Então, aqui o que está ensinando em Salmo 103, do 2 ao 7, é a salvação, é o perdão em evidência. Aí depois vem cura, depois vem resgatar da sepultura, libertação, depois vem amor e misericórdia, ou seja, há uma sequência de personalidade sendo implantada na vida de um servo de Deus, que isso vai ampliando a sua visão de discípulo do Senhor. Depois fala de prosperidade, no versículo 5, fala de renovo, justiça e direito. Quando as pessoas falam, queremos justiça, fazem passeata, a justiça no original, na Bíblia, é defender a causa dos injustiçados, a causa daqueles que estão à margem da sociedade. Se você quer ter os seus direitos, se você quer que Deus revele os seus caminhos, que te dá a direção, deixa que o carro-chefe, então, seja o compromisso com Deus, o arrependimento, a aliança verdadeira. Depois você vai ver inúmeros benefícios que vão acompanhar aqueles que servem. Você nunca deve esquecer também o que fala em Deuteronômio 28, fala-se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, eis que virão sobre ti e te alcançarão as bênçãos do Senhor. Você não precisa correr atrás das bênçãos do Senhor. Quando Noé, ele prepara a arca, todo o acervo de Deus entra na arca. Ele não chamou, entrou. Observa os animais, né? Uma vez só já ouve. A Bíblia, o ser humano fala várias vezes, não quer ouvir. Assim aconteceu o cativeiro da Babilônia, né? Deus trouxe vários avisos e muitos não quiseram ouvir. Deus quer trazer os acervos das promessas dele sobre nossas vidas, quando nós ouvimos a voz de Deus. Por isso, o arrependimento, a renúncia, a entrega são pontos-chave de uma vida de transformação. Amém? Existe uma ordem espiritual. Agora, presta atenção. Reivindicação bíblica na petição. Acompanhe conosco no slide. Você está vendo um alvo do seu lado e um ponto branco no meio, representando o centro da vontade de Deus. Aí, em 2 Crônica 20, 17, a Bíblia fala, tomai posição e verá o grande livramento que o Senhor nos dará. Lá em Neemias 1, 8, 10, você vai ver que Neemias ele tem uma estratégia de oração, assim como Salomão. Qual a estratégia de oração, tanto de Neemias, tanto de Salomão, tanto de diversos outros personagens bíblicos? Trouxe isso aqui como exemplo para vocês. Observe, Neemias 1, do 8 ao 10, a Bíblia diz assim, contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste a teu servo Moisés. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra. Versículo 9. Mas, se voltardes para mim, ou seja, o arrependimento, uma entrega, a confissão, ou seja, uma humildade, e obedecerdes aos meus mandamentos e o praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os congregarei no lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos e o teu povo amado, e resgataste com o teu grande poder, com o teu braço forte. Então, Neemias, ele ora a palavra. Neemias, ele pega a palavra como fonte de inspiração do seu clamor. Quando você usa a palavra de Deus como fonte de inspiração do seu clamor, você está tendo uma petição fundamentada. Olha a importância de você estar alicerçada na palavra de Deus. Você está alicerçado nas sagradas escrituras. Por isso é importante você meditá-las. Você, a cada dia, degustar sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ah, pastor, não gosto de meditar, não, só gosto de orar. Você está
fragilizado, você está vulnerável no mundo espiritual. Pastor, eu não gosto só de meditar, não gosto de orar. Você vai virar um filósofo da Bíblia. Então, você precisa ter equilíbrio. Neemias, um dos segredos de Neemias, que ele orava a palavra. Ele tinha compromisso com a palavra. Através disso, ele desenvolvia uma vida de oração muito mais eficaz no mundo espiritual. Observa a oração de Salomão, lá em 1 Reis 8, no versículo 55 ao versículo 56, quando Salomão está na obediência, está na palavra, ele está recebendo de Deus a cada dia as maravilhas. Quando ele ultrapassa a palavra, ele começa a se arrebentar. Mas observa que ele na obediência, fala assim, e pôs-se de pé, a bênção de Salomão, fala assim, abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, exclamando. Vamos ver o clamor dele. Bendito seja Yahvé, o Senhor, que concedeu paz e descanso ao seu povo Israel. Observa, segundo tudo quanto havia prometido. Olha só que lindo. De todas as suas boas promessas que transmitiu por meio do seu servo Moisés, nenhuma fracassou. Ou seja, Deus ele vela para que a promessa dele venha a se cumprir. Acompanha conosco nesse próprio slide. Presta atenção. Salomão ele reconheceu que tudo aquilo que Deus promete, conforme fala em Jeremias 1, versículo 12, está nesse próximo slide. Tudo que Deus promete, ele vela para que a palavra venha se cumprir. Salomão ele pautou a sua oração nas promessas de Deus, e ele ainda diz mais, nenhuma das promessas que Deus prometeu para Moisés falhou. Então eu vou orar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios de Deus. Pastor, vamos dar um exemplo. Você está numa dificuldade, você está num desafio, de repente você é jovem, que vai fazer uma prova, e a prova está difícil, você está estudando, você está fazendo a sua parte. Antes de você fazer a prova, você vai falar com Deus. Deus, assim como Davi venceu Golias, venceu esse gigante, Senhor, todo gigante do esquecimento, do nervosismo, Pai, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Você está adequando a sua oração a princípios bíblicos. Pastor, me dá outro exemplo. Meu Pai, assim como a tua palavra diz que céus e terra passarão, mas a tua palavra não passará, faz que dentro da minha mente, Senhor, eu venha absorver o ensinamento dos estudos que eu havia estudado, que não venha passar, Senhor, em branco a minha mente. Você está alinhando a sua oração dentro da palavra de Deus. Você está tendo orações fundamentadas. Amém? Então, Jeremias 1,12 fala que Deus vela para que a sua palavra, ele vigia para que ela venha se cumprir. Amém? Hebreus 4,2 fala assim, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, observa, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Por quê? Pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Então, quando você ouve a palavra, não é só para você admirar a palavra, é para você lançá-la no mundo espiritual, exercitá-la no mundo espiritual. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que busca o Senhor tem que saber que ele é galardoador daqueles que o buscam. É aqueles que vão honrar, aquele que vai exercitar a palavra viva e vai exercitar o poder da palavra viva. Ou seja, não vai ser ouvinte negligente, mas operoso praticante e será bem-aventurado naquilo que realizar. Amém? Agora, preste atenção. Um detalhe que sempre chamou a minha atenção, que deve chamar a sua atenção também, o que é fé de verdade. Nós sabemos que a fé é a certeza, a convicção de fato que não se vê, mas você espera. Amém? João 11, 14 e versículo 15. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, há vários detalhes ali de vários contextos, ele dando graças, e quando ele dá graça, Jesus ressuscita Lázaro. Mas olha um detalhe. Fala assim, ao que Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Observa, Lázaro morreu. Versículo 15. E para o vosso bem estou alegre, por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Para pensar. Se coloca no lugar da família de Lázaro. Se coloca no lugar de Marta e Maria. Jesus chega para você e fala assim, fulano morreu, o seu irmão morreu. Que bom que eu não estava lá. Se você não tiver visão espiritual, você pode ficar o quê? Com o bico igual pica-pau. Ficar aborrecido. E Jesus chega para Marta e Maria e fala assim, Lázaro morreu, que bom eu não estava lá. Ou seja, Jesus está dizendo
que ele nunca está atrasado, mas o tempo dele é diferente do nosso tempo. Às vezes nós queremos Deus, queremos a resposta de Deus no nosso tempo. Nós sabemos que o nosso tempo é o Cronos, o de Deus é o Kairos. Todo mundo aqui, eu acredito que saiba. Então, a Bíblia fala que a árvore plantada junto aos ribeiros de água, no seu devido tempo, dará os seus frutos. Então, Jesus está falando para Marta e Maria, olha, o tempo de vocês é um tempo. Para vocês, já passaram todos os limites, se esgotaram todas as possibilidades. Mas eu estou mostrando que eu estou além do tempo de vocês. Eu estou além da capacidade de vocês. Aí Jesus está falando para Marta e Maria. Então, propositalmente, ele não veio no tempo esperado do homem. Muitas vezes nós colocamos tempo e data para Deus. Já vi pessoas fazerem isso. Olha, eu fui para um monte e falei que Deus, se eu der essa resposta tal dia, eu nunca mais coloco o pé na igreja. Já vi pessoas fazer essa loucura. Preste atenção. Jesus ele fala assim, que bom eu não estava lá. Que bom que eu não estava lá. E está querendo dizer, eu não sou limitado pela ciência, eu não sou limitado pelos seus pensamentos, eu não sou limitado por aquilo que você acha que é certo ou errado. Eu tenho um compromisso com a fé, eu tenho um compromisso com a palavra, eu tenho um compromisso com os fundamentos que envolvem a vida de fé. E quais são os princípios que envolvem a vida de fé? Confiança, esperança, você ter paciência, esperei pacientemente no Senhor, você renunciar, você confiar na palavra, mesmo quando você não entende, você não compreende. A Bíblia fala que em parte vamos compreender, em parte vamos entender. E muitas das vezes Deus ele vai silenciar para poder ver qual vai ser a nossa reação, qual vai ser a nossa postura espiritual. Muitas vezes é preciso nós recebermos um não, para nós demonstrarmos quem nós somos no mundo espiritual. Quer conhecer um homem ou mulher de Deus? Diz não para ela. Silencia com essa pessoa, que você vai conhecer quem é essa pessoa no mundo espiritual. Então, Jesus, quando fala para Marta e Maria que bom não estava lá, Jesus ele mostrou que ele tem um controle de todas as coisas. Nada é impossível para ele. A Bíblia fala que Lázaro estava lá cheirando mal. E o que acontece? Estava Jesus falando, que bom que eu não estava lá. E está mostrando, olha, eu não sou limitado nas suas limitações. Eu não sou limitado nas suas crendices, nas suas filosofias. Por isso que eu gosto muito dos milagres de Deus. Jesus quebrando protocolo com os fariseus, quebrando protocolo, inúmeros protocolos Jesus quebrou, para mostrar que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que essa palavra possa falar no seu coração. E nosso próximo episódio, vamos falar sobre a mudança de vida e o destravamento do propósito na vida de entrega. Como que destrava? O que é confiar em Deus de verdade? Eu peço que você preste muita atenção, que o próximo módulo, o próximo episódio do mesmo módulo, vai abrir o seu leque. O que é entrega a Deus? O que é confiar em Deus de verdade? Para que você ande no estreito com Deus e desfruta das maravilhas dele. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.